Tem a fixação. O que que é a fixação? Essa daí sim que é o boost do vocabulário, e é onde a gente realmente aprende bastante vocabulário. And this is natural. Essa é uma maneira natural, ela é muito intuitiva e por isso que ela funciona, tá bom? Então vamos lá entender aqui algumas coisinhas, né? Falei para vocês na live passada que o inglês vem, uma parte do inglês, grande parte do inglês vem do latim, ok? A big part, big chunk of English comes from Latin, and that's why many schools here in the UK they learn Latin. Então, many schools, the kids in many schools learn Latin. Por que as crianças aqui em muitas escolas aprendem o latim? Porque 40% do latim, né, faz parte do inglês. Isso se a gente estiver falando do inglês do dia a dia, tá, gente? Se a gente estiver falando do inglês acadêmico, inglês técnico, é até mais. Então, o inglês profissional, o inglês corporativo, você acaba usando bastante o português. E se você usar o português, né, com a derivação aí do latim, você só vai precisar entender o quê? A pronúncia. E é disso que a gente está falando aqui hoje. A gente vai falar, né, das palavras que vêm do latim e da morfologia. Então, assim, muitas palavras podem ser adicionadas ao seu vocabulário. E aí eu coloquei thousands of words are instantly added to your vocabulary. Is this true? Thousand words? More than thousands, yes. A lot of words. Por que muitas palavras? Many, many words. Porque essas formações, porque não é só o xion, né? A gente vai ver que tem várias terminações, e essas terminações, elas são muito lógicas para quem fala português, porque a gente já sabe essas terminações, a gente já conhece. Então, vamos lá perceber como é que a gente pode fazer aí para adicionar tantas palavras no nosso vocabulário. É fácil, tá bom, gente? Eu digo que difícil é não falar inglês, então prestem bastante atenção nisso que eu vou falar, que é dica de ouro mesmo para quem quer aprender a falar inglês mais rápido, ok? So, there we go. Então, a gente tem aqui a palavra morfologia, né? Já falei para vocês, para quem está chegando aqui agora, sejam bem-vindos. Hello, hello. Então, assim, a palavra morfologia, ela significa morfo é forma, né? E logi é o estudo da forma. Então, é o estudo da forma da palavra, e a gente não precisa estudar a forma da palavra, a gente meio que já sabe isso intuitivamente, porque a gente já tem muitas palavras no nosso vocabulário, né? Então, a gente tem 3 maneiras de transformar as palavras. Uma é por conversão. Conversão é assim, a palavra não é transformada, mas você pega uma palavra que é, por exemplo, um verbo, então ela tem ali a classe gramatical dela, e aí você transforma aquele verbo, ok? Em, por exemplo, um substantivo. Então, vou dar um exemplo aqui que eu coloquei aqui no slide, o verbo drive, to drive, que é o dirigir, né? Então, aqui tem um exemplo, I normally drive to work. Então, eu normalmente dirijo para o trabalho, né? Não estou pegando transporte público, nada disso. Então, I normally drive to work. Então, a gente vai pegar, por exemplo, o verbo drive, que é o verbo dirigir, I normally drive to work. E a gente vai usar essa palavra numa outra estrutura, como se ela fosse um substantivo, quer dizer, ela estivesse dando nome para alguma coisa, que é a dirigida. Isso no português ficaria muito esquisito. Então, por exemplo, I went for a drive in the countryside. Aqui dei o exemplo, né? I went for a drive. I went for a drive, eu dei uma saída com o carro, né? Então, assim, não dá para traduzir muito bem ao pé da letra, mas eu fui para um dirigir, né? Fui para um dirigir. Então, tudo que eu tenho uma, uns, umas, eu tô dando um substantivo, tá? A mesma coisa quando eu coloco o a, o the, lembra? A girl, a boy, the girl, the boy, então eu estou especificando, né? São os artigos aí. Então, só para vocês entenderem, a conversão, a gente não muda a palavra, a gente não transforma a palavra, a gente não faz nada com a palavra, a gente só pega uma palavra que ela seria de uma parte do speech, né? Então ela seria um verbo e a gente coloca ali ela como se estivesse sendo um substantivo, tá bom? Isso acontece, também é frequente, a gente tem bastante palavras que são usadas, mas não é aí que está o boost do seu vocabulário, tá bom? Tem a fixação. O que é a fixação? Essa daí sim que é o boost do vocabulário, por isso que eu coloquei aí no meio, né? E é onde a gente realmente aprende bastante vocabulário, a gente incrementa o nosso vocabulário muito, muito, tá bom? Que é o processo de afixação. O que é o processo de afixação? O processo de afixação, gente, é igualzinho no português. Tá bom que você estudou lá na 5ª série, 6ª série, né? Que você ia colocar um prefixo ou um sufixo, e aí você ia transformar a palavra, mas o radical era o mesmo. Como é que chama isso no inglês, né? So we have the stem of the word. O stem é a parte do meio, é o radical que a gente chama no português, né? E aí a gente pode estar acrescentando um prefixo
Agora uma coisa que eu quero que vocês lembrem, quem tiver com um papel